Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo nós vamos falar sobre o segredo para controlar o seu humor em minutos. Para quem está assistindo, esse vídeo é muito estritamente aos meus pacientes como uma forma de dar uma atenção complementar às nossas consultas e ajudar cada vez mais vocês a se autoconhecerem. E também serve como um conteúdo aberto para as pessoas do YouTube que querem se conhecer melhor e melhorarem como pessoa. A importância do humor é o seguinte: quanto melhor a gente controlar o humor, mais a gente vai controlar como a gente pensa e como a gente se comporta. Grandes problemas acontecem quando nós somos muito impulsivos, ou seja, quando nós cedemos às nossas emoções. Então, saber controlar o teu humor, saber entender o teu humor vai te ajudar muito. Eu quero abrir um parênteses também que muitas doenças ou psicopatologias, que são doenças mentais, a gente consegue diagnosticar pelo humor. Por exemplo, um paciente vem para consulta comigo e ele tá ali, tá falando e eu pergunto para ele, cara, como é que tu acorda de manhã? Pai, eu acordo muito mal-humorado e meu humor demora muito para melhorar durante o dia, ou às vezes até não melhora. E aí eu começo a perguntar qual a frequência que isso acontece. E ele vai começar a me falar, bah, é todos os dias, é de segunda a sábado. E aí eu começo a ver, cara, com que intensidade que é isso aí? Isso aí te incomoda em que nível? De 0 a 10? Ah, me incomoda em 9. Eu posso caracterizar que daqui a pouco possa ser, junto com vários outros sintomas que a gente vai vendo, pode se caracterizar uma depressão. Ou pode caracterizar, por exemplo, o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente. Então o humor ele me ajuda também como uma ferramenta diagnóstica para entender o que está passando com o meu paciente para ajudar ele a melhorar. Vamos lá, essa aula vai ser feita com slides para ficar mais didático todo esse processo. Então, o segredo para controlar o seu humor em minutos. Eu quero ajudar vocês a controlar o humor de vocês em minutos. Eu tenho certeza que com essas ferramentas tu vai conseguir controlar o que acontece contigo em minutos, certo? Então, é uma coisa que vários pacientes meus já usaram, eu já utilizei na minha vida e dá certo. Vão por mim que dá certo. O que é o humor? O humor é a maneira com que a gente se sente em relação às coisas. Eu vou me puxar, eu tava mexendo aqui o quadrinho, mas eu vou me puxar para cá, ó. Depois eu vou me puxar para baixo. Então, o humor é como a gente se sente. Então ali tem o feliz, certo? Com medo, entediado, orgulhoso, com vergonha, brabo, surpreso, triste e uma série de outros sentimentos. Então, assim, quando tu tem uma emoção, algo, um sentimento, aquilo é o teu humor. Então, por exemplo, as pessoas, por exemplo, que acordam, que chamam de mau humor, elas têm um humor de alguma emoção negativa. Então pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser medo, certo? Então toda vez que tu tem uma emoção que muitas vezes até tu não consegue entender por quê, é o teu humor que ele está afetado, ok? E o que caracteriza o mau humor? O mau humor é, é na psicologia a gente trabalha com alguns focos, certo? Então, dentro da psicologia cognitiva, a gente aprende que as coisas elas não têm o bom e o mal. E uma visão boa para a gente trabalhar em cima das coisas é ver a visão positiva daquilo, ver a visão negativa e a visão neutra. Então, por exemplo, o medo. O medo, numa visão negativa, é uma coisa que te bloqueia, que te faz um mal de sentir medo. Só que ao mesmo tempo, se tu não tivesse medo, talvez tu não é, praticamente na tua vida, tu não ia tomar alguns cuidados. Tipo, daqui a pouco tu ia correr de carro na rua, não ia tomar cuidado para parar, andar devagar. E isso poderia te gerar um acidente. Se tu não tem medo, muitas vezes tu pode ser assaltado ou dar bobeira em casa porque tu não tomou algumas precauções. Então o medo, ele é algo que é importante na nossa vida. Só que quando ele é desmedido e ele acaba atrapalhando coisas que são importantes para nós. E aí eu cito, por exemplo, a gente chegar em algum objetivo ou coisas funcionais como trabalho e relacionamento, é um problema. Então, uma vez eu conheci uma menina na época da faculdade
que ela me relatou que ela estava com medo de se relacionar. E ela conheceu um rapaz e ela começou a gostar desse rapaz, o rapaz ir no apartamento dela, ela ir no apartamento dele, eles jantarem e tal, ter uma boa relação, começaram assim a ficar juntos, só que ela não conseguia se relacionar porque ela tinha medo de se relacionar, porque ela tinha tido alguns traumas no relacionamento. Então, pensem num prejuízo. Ela gostava da pessoa, ela tinha uma boa relação com a pessoa, só que ela não conseguia se relacionar porque ela sentia um medo de se relacionar. Então isso é um problema. Eu atendi ano passado uma paciente que ela foi fazer a carteira de motorista. Ela fez a carteira de motorista, passou na carteira de motorista e ela ficou tipo 7 anos sem dirigir. E ela foi dirigir e ela começou a sentir medo. E ela começou a não conseguir mais dirigir. Ou seja, porque ela tinha ficado muito tempo sem dirigir e ela começou a sentir medo. Então, toda vez que ela pegava um carro, ela sentia medo. Então, isso começa a se caracterizar um mau humor ou algo que está me tomando e que está me atrapalhando. Então, por exemplo, outro exemplo de mau humor, que é o que mais a gente conhece como a irritação. Então, a irritação ela te deixa mais impulsivo, mais agressivo, tu pode falar alguma coisa que pode ferir alguém, tu pode ser prejudicado até no teu próprio trabalho, na tua própria vida, porque tu cedeu aquela emoção. Tu tá irritado, tu deu uma resposta pro teu chefe ou para um colega teu, e isso gerou uma série de problemas que a gente pode evitar se tu consegue controlar e até mudar esse estado de humor. O que causa as mudanças no humor? O que causa as mudanças no humor são duas coisas. As coisas que acontecem contigo e o que tu pensa sobre isso. Então vamos lá. Imaginamos que tu tá andando de carro numa rua movimentada, atrasado para o trabalho e o teu pneu fura. Quando o teu pneu fura, tu sente raiva. Tu fica muita raiva e muito irritado. Tu desce do carro, tu liga para alguém te ajudar, mas tu fica muito irritado. Isso é porque alguma coisa aconteceu que afetou o teu humor. Aí tu pode ir lá, tu pode ter resolvido o pneu, tal, resolveu, foi, mas tu ficou todo dia com aquele incômodo ali. Essa é a primeira forma. A segunda forma é sobre os teus pensamentos. E aí é o que gera 90% das mudanças de humor e dos mal-estares de humor, que é quando tu tá em casa, por exemplo, um dia antes do ocorrido e começa a pensar assim, cara, o meu pneu vai furar. Meu pneu vai furar, eu vou me atrasar, amanhã eu vou me atrasar, e começa a pensar em algo que não aconteceu, e aquilo afeta o teu humor, aquilo te deixa irritado. Então, são essas duas formas. Também, nesse mesmo exemplo, digamos que aconteceu tudo o que aconteceu, passou 2 dias e tu segue com aquela irritação. Porque tu segue pensando, cara, por que o meu pneu furou? Eu sou uma pessoa azarada, eu, eu tô aqui porque alguma coisa me aconteceu e você se sente culpado e tudo mais. Isso também é um exemplo de como o teu pensamento ele afeta teu humor. Então são essas duas coisas. Nós, como seres humanos, é muito difícil a gente não se abalar quando acontece alguma coisa conosco. Porque isso nos faz humanos, senão nós seríamos máquinas. Então, por exemplo, tu ser demitido, tu ter um embate com alguém, uma briga, teu carro estragar, isso tudo vai te causar uma mudança de humor, que é o nosso estado humano. Então, geralmente as coisas que acontecem, elas nos afetam emocionalmente. O que a gente precisa mudar é como a gente reage a essa emoção. Entendido? Então, vamos lá. Entro no tópico. Então, como a gente falou no pensamento, que a gente chama de pensamento automático. Então, o que é um pensamento automático? O pensamento automático é aquele pensamento que tu tem todos os dias. Nós geramos uma série, mais de 3.000 pensamentos, segundo algumas pesquisas e alguns estudos que eu fiz, a gente gera mais de 3.000 pensamentos. Só que a gente tem pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos é o que a gente pensa praticamente todos os dias, ou que a gente pensa quando acontece alguma coisa conosco. Então, por exemplo, assim, tu tá conversando com alguém, certo?
e essa pessoa cruzou os braços para ti. Na hora, isso sem tu te dar conta, tu tem um pensamento, pá, ele não tá gostando da conversa, ele não tá curtindo o meu papo, certo? E isso, naturalmente, pegando essa lógica, vai te gerar uma alteração de humor. Então, o pensamento automático é o que a gente pensa todos os dias sobre as coisas. Então, por exemplo, no trabalho, tu pensa assim, pá, tu tem que trabalhar amanhã. E tu pensa, pá, amanhã tem que ir pro trabalho, o trabalho é ruim, o meu trabalho só tem coisa pesada e tal. Isso vai afetar o teu humor. Então, é um pensamento automático que tu tem sobre as situações que acontecem. Isso tem muito a ver com as coisas que vem acontecendo, porque não é à toa que tu está tendo um pensamento automático, ou tem a ver muito com as crenças que tu tem. E um dia eu vou dar uma aula só de crenças para vocês. Tá? E isso gera o quê? Gera as brigas e os embates mentais que afetam o teu humor. Então, se tu fica pensando muita coisa, esses dias eu vi um exemplo, um médico conversando, o Paulo Musi, não sei se vocês conhecem, ele contando sobre quando ele faz o uso de cafeína, alguma coisa, ele fica com um pensamento muito acelerado. E ele estava contando que ele parou de tomar porque ele ficava assim, tipo, treinando e ficava, tipo, imaginando brigas ou com alguma pessoa que ele conhece, que ele tem um problema, e o que ele ia falar, e ele criava, assim, tipo, como se fosse um cenário dele brigando com aquela pessoa. Então isso acontece muito conosco. Eu me lembro que quando eu tinha empresa e eu precisava dar dura no pessoal por alguma coisa que eles tinham feito de errado, eu ficava imaginando o que eu ia falar para eles e com as palavras que eu ia falar para eles. E aquilo me deixava muito irritado, sem eu me dar conta, porque eu ficava pensando e eu entrava naquele estado de irritação e eu estava apenas deitado no meu quarto. Então isso acontece muito conosco. A gente pensa no embate que a gente vai ter com uma pessoa, a gente pensa em algo que a gente vai falar, a gente pensa em algo que nos aborreceu e a gente fica nesse estado mental que isso vai, né, nos mudando o nosso estado de humor. Então a gente precisa aprender a lidar com essas brigas mentais. E por que a gente tem essas brigas mentais? Eu peguei essa árvore, porque eu tenho trabalhado muito com vocês, meus pacientes sabem. Eu sempre pergunto, quando a gente está identificando um pensamento automático que tu está tendo em alguma relação, eu pergunto, tá, mas e por que tu pensa nisso? Porque todo pensamento ele é como se fosse uma árvore. Então, pensamento automático, por exemplo, meu trabalho é ruim, ele tem a ver com uma série de coisas que aconteceram. Então, a frase meu trabalho é ruim, aqui ó, ela é o tronco da árvore, que ela tem a ver com uma série de coisas que aconteceram. Então, tu tem problema com teus colegas, certo? Que tu tipo, tem muita fofoca. A pressão de ter resultados, crenças que tu tem sobre o trabalho, que vem da tua mãe, do teu pai, tipo, teus pais trabalhavam muito, tu sempre via eles estressados, sempre viam eles reclamando do trabalho. Talvez uma escolha do trabalho só para sobrevivência, não é algo que tu gosta. Então tudo isso vai gerar esse pensamento automático, essa forma de pensar sobre o trabalho. E isso acontece com tudo, com todas as coisas na tua vida, todas as coisas que são uma questão na tua vida, um problema na tua vida, elas vão passar por isso, por coisas que foram acontecendo e que te geraram esse pensamento e que de certa forma eles muitas vezes eles geram distorção, por isso que isso te gera um mal-estar. Grande parte das coisas são porque muitas vezes tu gera distorção. Então que é aquele exemplo que não sei se já aconteceu com vocês, de tu imaginar uma coisa ruim que vai acontecer, tu tem uma reunião, imagina que tem uma briga, que vai ter discussão, que vão te demitir e tal, e quando vê não é nada daquilo que tu imaginou, certo? Porque pensar muito naquilo gera uma distorção do que as coisas acontecem, e aí isso gera um problema. Então, um aprendizado para vocês é o seguinte, ó, tudo que está no futuro ou que está no passado pode gerar uma distorção. Então, se eu tenho algo importante para fazer no futuro, eu não vou ficar pensando nos mínimos detalhes em tudo de pior que pode acontecer e tudo mais, porque isso vai gerar uma distorção. Da mesma forma, a interpretação do passado. Eu já vi pacientes e já li histórias de pacientes que passaram por traumas e mudaram a forma com que eles pensavam sobre o fato que aconteceu com eles. Então,
Por isso que isso gera uma mudança muito importante, porque tu chegou com o significado de uma coisa e tu foi mudando aquele significado ao tempo, porque tu estava com o significado distorcido da coisa. Entendeu? Então vamos lá. E isso, obviamente, vai te gerar esses pensamentos disfuncionais. Eles vão te gerar comportamentos disfuncionais. Então, quais são os comportamentos disfuncionais? Violência de qualquer tipo. Então, tu brigar com as pessoas às vezes sem necessidade, tu discutir, tu evadir, ou seja, cara, tu tem que falar em público, daí tu trava, não fala. Isso é um comportamento disfuncional. Ou tu nem vai porque tu tá com medo. Uma vez eu fiz um curso chamado Dale Carnegie, em 2017. Era um curso de relações humanas, ensinava técnicas de relações humanas e de oratória. Então era um curso que ia nos treinando a oratória e no final do curso nós tínhamos uma formatura e nessa formatura a gente precisava fazer um discurso. E eu me lembro que teve alguns colegas que não foram na formatura porque eles tinham medo de falar em público. Então isso é um comportamento disfuncional, que é quando eu preciso fazer alguma coisa e eu não faço, ou quando eu faço algo que sai muito da norma social, certo? Então todos esses pensamentos geram comportamentos disfuncionais. Tinha uma história de uma mulher que tinha um namorado e ela estava dormindo uma noite. E o namorado sofria com questões de perturbação de sono. Perturbação de sono nada mais é as pessoas que têm muito pesadelo, dormem muito mal, têm algum problema, como ronco, como, enfim, problemas, elas têm uma disfunção no sono. E essa disfunção no sono fazia com que o cara, sem se dar conta, dormindo, acabasse, né, como dormia em casal, se mexendo muito e acabando ali, às vezes, muitas vezes, batendo nela. Então, aí aconteceu que ele viu, foi se virar e ele bateu na mulher. Bateu com a mão. Só que foi algo totalmente involuntário porque o cara não era um cara violento. O que aconteceu? A paciente teve aquilo, estava dormindo, tomou aquele tapa, acordou assim, né? Incomodada, porque a gente se incomoda, né, quando toma um tapa. Só que o que aconteceu? Ela, ao invés de pegar de pá, que horror, ele me deu um tapa, vou sair daqui, vou dormir no sofá, porque senão ele pode bater em mim. Bater no sentido, não bater violência, tá? Mas pode, sei lá, pode dar um esbarrão, pode me dar uma cotovelada e eu ir pro sofá, e aí depois eu organizo, daqui a pouco a gente não dorme mais junto, namora, mas não dorme mais junto, né? Porque isso pode acontecer. Ela, na hora, alterou o humor dela, disse, não, eu quero terminar com esse cara. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Aí ela acordou no outro dia, brigou com o cara, tratou o cara mal, né? Sabendo que o cara tinha um problema de disfunção de sono. Aí brigou com o cara, fez tratamento de silêncio, foi até a casa dela sem falar com ele. Ficou uns dias sem falar com ele. Aí depois ela, pum, caiu na real. Bah, cara, eu tô jogando o relacionamento fora por uma bobagem que eu poderia ter resolvido, falando pra ele que isso aconteceu, obviamente, que isso me machucou. Então, que, tipo, cara, daqui a pouco vamos ter que encontrar outra alternativa. Mas não, ela deixou o humor dela ganhar dela. E o que aconteceu? O cara terminou com ela o relacionamento. Porque ele disse, cara, eu tenho um problema, me desculpa que eu tenho um problema, eu não sabia que eu tinha te batido, vamos tentar resolver de uma maneira madura, né? E ela só brigando, falando coisas até que nem aconteceram, ou seja, aumentando a situação. Então, esse é um comportamento disfuncional. Através de uma mudança de humor porque ela se sentiu irritada. Então, as mudanças de humor muito grandes geram comportamentos disfuncionais. Agora me veio na cabeça o exemplo do pessoal, por exemplo, de obesidade, que come quando tá mal emocionalmente. Então teu humor muda, tu precisa de um açúcar para aliviar o teu humor. E aí isso gera um impacto. E a pergunta da questão do humor é: qual o impacto disso na minha vida? O que isso impacta na minha vida? Então, o mau humor, vocês já viram aí nos N exemplos que a gente já deu nessa aula aqui, que ele gera impactos na tua vida, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida familiar, no teu convívio com teus amigos. Geralmente está muito ligado a questões de relacionamento, mas também está ligado a questões também de funcionalidade da vida, de coisas de tipo conseguir um objetivo,
mudar um hábito, mudar um vício e etc. Então, aqui meus pacientes normalmente conhecem, né? A gente tem um exercício que vários dos meus pacientes conhecem e se não conheceram, se não conhecem, não vão conhecer hoje, que é o RPD, que é o Registro de Pensamento Disfuncional. Qual é o objetivo dessa técnica? É fazer com que tu te conscientize e tenha uma visão mais ampla de como funciona a tua mente e o teu estado de humor. E aí, lembra que eu falei em minutos? Isso vai fazer com que em minutos tu altere teu estado de humor. Ou seja, eu posso estar irritado. Eu vou, faço o RPD, olho a situação de outra forma e só de olhar a situação de outra forma já melhora. Já consigo pensar diferente sobre aquela coisa, porque a mudança de humor se dá com a mudança de pensamento. Então começa com o número 1, que é qual é a situação que aconteceu. Então no caso lá da mulher que brigou com o marido, que acabou esbarrando nela enquanto dormia, ela é a situação ali do marido. Ó, marido esbarrou em mim com a mão no meu rosto enquanto eu dormia. E ele estava dormindo, ok. Qual foi o primeiro pensamento que tu teve? Ah, ele está batendo em mim. Ah, ele está sendo agressivo. Ah, ele está sendo violento. Qual emoção tu sentiu? Então, qual é o estado de humor que tu tem? Ah, esse estado de humor é irritação, raiva. Essa raiva de 1 a 100%, isso aí o autor do A Mente Vencendo o Humor, ele relata que é importante a gente saber se de 0 a 100% de como é, para entender a intensidade daquele sentimento, a intensidade subjetiva daquele sentimento, a 100%. O que eu fiz? Eu briguei com o cara, tá? Então, aí nós vamos para o pensamento alternativo, que é, vamos pensar diferente sobre a situação. Por que aconteceu isso? Por que ele te bateu? Ah, porque ele tem um problema de sono. Ele passa por problemas na questão noturna. O que nós vamos fazer? Ah, vou dormir no outro quarto. Vou levar ele no médico. Vou dar um calmante para ele. Vou levar ele no psicólogo. Ele não quis me bater, pensamento mais realista. Porque ele é violento. Porque ele não é violento no dia a dia. Não temos problemas. Entendeu? Então esses pensamentos vão fazendo que tu, sabe, aquele negócio de, sabe, quando abre a mente, tipo, plum, é assim, é isso. E aí isso muda teu estado de humor. Quando essa pessoa provavelmente vai dormir com o marido de novo, se voltou o relacionamento, ela não, se acontecer alguma coisa parecida, ela não vai se ativar tanto, porque ela já vai pensar sobre isso. E ela também não vai ficar braba, não vai ter uma alteração de humor, não vai ficar remoendo isso. Então a gente faz isso às vezes assim com várias situações, porque isso é uma forma de gerar uma nova mudança na tua vida, ok? E, consequentemente, teu humor. Então, com isso, vai fazendo a mudança, né, de como tu te sente. Então, tu pode fazer um RPD de manhã, tu acordou, que estado emocional que eu estou? O que eu estou pensando? Como eu posso criar um pensamento compensatório disso? Pai, eu acordei irritado. Tá, mas que pensamentos vêm na minha cabeça? Que eu preciso entregar um relatório. Aí o pensamento compensatório. Cara, mas peraí, ninguém vai morrer se o meu relatório não for ficar bom. Eu posso fazer esse relatório tranquila. Posso falar com o meu chefe para me dar mais prazo. Então tudo isso vai alterando o teu estado de humor positivamente. Coisas que alteram o estado de humor para positivo. Então, assim, atividades relaxantes como meditação. Então, vocês têm a playlist de meditação que você sabe que tem aqui no YouTube com a minha voz. Isso altera o estado de humor, altera mesmo. A atividade física faz alteração no teu humor. Dormir bem. Tem estudos até com pessoas com bipolaridade que ajustaram o sono e a pessoa se sentiu muito melhor. Escutar música alegre, música que não seja aquela choradeira, ajuda muito também. E fazer atividades que sejam prazerosas. Agora eu tô olhando os filmes 007 de novo. Eu sou fã do 007. Muito fã mesmo, desde pequeno.
que eu tinha 4 anos, eu assisto os filmes do 007, jogo os jogos do 007. Eu tive uma semana de trabalho de muita intensidade e coisa, cara, e foi junto com a competição que aconteceu em outubro. Cara, eu tava num nível de estresse absurdo. Pegava, botava o filme do 007, aquilo, sabe, me acalmava. Peguei o meu violão de novo, que tava lá na casa do meu cunhado. Fui lá, peguei meu violão também, toquei umas músicas. Aquilo me deixou relaxado. Então são aquelas tarefas que tu vai fazendo pra relaxar, pra esparecer, sair com os amigos, dar um pouco de risada, fazer coisas pra o teu humor voltar ao normal, entendeu? Porque esses dias eu falei para um paciente e com isso vocês conseguirem regular o humor de vocês, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tirem dúvidas nos comentários ou nas consultas dos meus pacientes. Aqui estão minhas redes sociais, me sigam. Não tem problema nenhum você seguir no psicólogo de vocês, porque o meu Instagram, o YouTube e o TikTok, eles estão para isso, eles estão para auxiliar vocês, melhorar vocês no caminho de vocês. E é o seguinte, não faltem nas consultas, pelo amor de Deus, tá? Tô com poucos horários, então aproveite as consultas que até dezembro eu vou estar dando pau na máquina, ajudando vocês no que precisarem. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!